prezados companheiros dessa instituição, na qual eu tenho um apreço muito grande, que é o Grêmio Espírita Missionário da Luz. Desejo a todos uma boa tarde e que nós possamos, nesse curto passo de tempo aqui, podemos estar dividindo de uma forma virtual algumas reflexões, momentos de aprendizado. O meu nome é Túlio, todos já me conhecem, do Grêmio. Nós estamos dirigindo lá o Grêmio de Propaganda Espírita Luz Amor, situado em Bangu. E nós hoje teremos então esse momento aqui de aprendizado, como eu disse. E para a gente se iniciar o trabalho, então, nós vamos ler uma página do livro Episódio Diário, da nossa Joana de Ângeles. E logo após nós vamos fazer a prece. Em seguida nós vamos iniciar com o estudo na tarde e noite de hoje. A página tem o número 19, que diz assim, Joana de Ângeles: perturbações. Então ela diz assim, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco: apesar de tuas boas disposições, surgem momentos em que estranhos estados de alma assomam, perturbando-te lucidez e o teu entusiasmo. Esses constituem desafios graves que podem levar a imprescindível resultados negativos. Surgem como depressão ou desinteresse, que deflui de uma observação infeliz, ou de uma palavra azeda, ou de uma discussão desgastante. Há ocasiões em que manifestam como nuvem de perturbação no discernimento, insistente, que termina por gerar indisposição íntima, quando não leva à distonia e agressividade mais contundentes. Além dos fatores normais sociopsicológicos do relacionamento ou da emoção, originam-se da interferência psíquica que desencarnados que se comprazem de inquietar-se, inspirando desespero e conduzindo estágios de aflição. Vivemos em quase permanente intercâmbio psíquico uns com os outros, no corpo físico e fora dele. Mentes disparam tardos contra outros, atingindo o alvo como pontaria segura e estabelecendo telefone de comunicação perturbadora. Interrompe as telepatias deprimentes, sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica. Sai um pouco a respirar o ar puro. Recorda os planos ideais que acalentas. Dialoga um pouco com alguém que te inspira simpatia. Ora por alguns instantes. Esses expedientes expulsarão a onda de perturbação que te envolve e tornarás o estado de mais tranquilidade. Então, após essa página aqui na qual eu escolhi, que é muito oportuna, nós vamos unir os nossos pensamentos, as nossas intenções, e vamos elevar até Deus, o nosso Pai Criador, ao Senhor da vida, agradecendo a Ele pela nossa existência, primeiramente. E como eterna ainda pedimos que ainda somos. Pedir a Ele que nos ampare, que nos proteja, que nos fortaleça e que nos envolva acima de tudo. Diante das experiências humanas, que ora precisamos vivenciá-las.
que nós possamos levar com persistência, com paciência, mas com calma acima de tudo. Diante das experiências que ora o mundo passa. Abençoe também, Senhor, aos nossos lares, onde nesse momento todos nos encontramos conectados. E que os bons espíritos possam nos envolver e nos visitar. E que os dois mentores espirituais que oram, coordenam essas duas instituições, que ora que nesse momento estão conectados, possa nos envolver, seja ele aonde estivermos nesse momento. E é com essa certeza desse pedido e com essa confiança dessa ajuda, que hora que ficamos pedindo a tua permissão, para que nós possamos dar por início, nesse breve tempo, momentos de reflexão que possibilitará a cada um de nós aprendizado acima de tudo. Se conosco, hoje, agora e sempre assim seja. Bom, companheiros, desta instituição chamada Grêmio, e na qual eu estou com muita saudade de estar aí com vocês. Mas pela força das circunstâncias, nós podemos nos falarmos de forma virtual, né? Ainda bem que temos essa tal ferramenta que possibilita nós ainda nos estreitarmos do nosso laço. Mas eu espero e desejo que todos desta casa, na qual eu gosto muito dela, todos estejam pelo menos em paz. E mesmo que porventura não estejam em paz, porque isso é uma aquisição de cada momento adquirido, mas que pelo menos a gente possa estar buscando ela. Bom, hoje nós temos uma conversa de falar desse processo obsessivo, né? É interessante que esse tema ele está assim tão atual no momento que agora nós estamos vivenciando, e que a gente assim percebe que como esse processo obsessivo ele nunca foi tão observado e analisado por nós espíritas no contexto atual, tendo em vista que nós estamos assim a todo momento nós recebemos influências que adentram o nosso pensamento, que interferem em nossa vontade, como da mesma forma nós também interferimos e possibilitamos ao outro em alguns momentos algumas ideias que na qual às vezes ora são positivas, ora às vezes a gente pensa que são de boa vontade, mas às vezes tiramos a paz do outro. Mas dentro dessa relação, eu estava estudando ontem à noite, né, de que forma essa maneira, esse intercâmbio, né, que essa influência, ela ocorre. Aí eu fui pegando lá o livro Martins Peralva, aonde Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, aonde ele traça ali, né, no capítulo 11, que ele trata justamente do processo obsessório. Então, ali ele vem falando, né, das fases da obsessão, das 3 fases, né, que é tão conhecida teoricamente por nós, e dessas características que cada fase dessa, ela ocorre, né? Então, ele diz que tem o processo da nossa fascinação, da subjugação, e tem daquela obsessão simples, né? Então vamos entender que, como Kardec bem diz, lá também no seu capítulo, ele diz que todos nós, direto ou indiretamente,
exercemos uma influência, né, ou recebemos influência desse processo obsessivo, porque daquela maneira bem simples, como ele diz, né, como diz a Duane, ela é tão simples e tão sutil que ela vai interferindo, ela vai se instalando, ela vai sofrendo mudanças, tanto mental quanto comportamental, no nosso cotidiano, e que às vezes a gente nem se percebe, né? Quando está naquela condição simples. Mas ela é tão sutil que ele diz que essa sutileza, que ora ela se apresenta, ela é quase, na maioria, em alguns quase imperceptível. Mas a gente vai começar a perceber ela realmente quando o nosso comportamento, a nossa forma de agir, de pensar, ela começa a sofrer, né, alguma mudança de hábito, ou de forma de ver, ou de enxergar, e que ela venha a ser de forma negativa, que na qual não faz parte do nosso roteiro diário, ou que não faz parte da nossa personalidade. Então a gente começa a perceber que está tendo alguma coisa que está acontecendo, né? E que a gente diz para todo mundo, né? E que a gente não, para aqueles que não têm aquela percepção de notar alguma coisa, mas tem aqueles que estão muito próximos a nós, falam assim, engraçado, você anda um pouco assim, agitado, um pouco nervoso, um pouco agressivo, você anda com umas ideias negativas, você anda com os pensamentos um tanto quanto pessimista, você anda com os pensamentos de ódio, de culpa, de raiva, que é muito peculiar à nossa natureza espiritual. Vamos partir desse princípio, tá? Por que ele é muito natural da nossa natureza espiritual? Porque isso só não ocorre em espírito segunda e terceira e primeira ordem, mas isso ocorre em espírito de terceira ordem, que somos nós. Então, não é muito de se espantar quando a gente, como ele afirma, que todos nós estamos classificados dentro do processo da obsessão simples. Então, quando ele diz ali que existe essa influência, né, as três fases, né, dessas três fases ele diz que existem três características dela. Tanto ela pode acontecer de encarnado para encarnado, é o que a gente ultimamente anda vendo muito acontecer, principalmente nesse período que nós estamos vivenciando, do encarnado para encarnado. A mídia contribui para a gente também receber essas influências a todo momento. Ideias negativas, ideias pessimistas, ideia que as coisas não vão dar certo, né? Ou então mostrando para nós uma outra realidade de banalidade. Né? Isso se acaba entrando no nosso pensamento, e o nosso pensamento, ora, uns absorvem mais, outros absorvem menos, outros registram mais, outros registram menos. E também tem aquela relação também, que a gente não pode esquecer, e que nós espíritas sabemos, que tem naquela relação do desencarnado para o encarnado, e que na qual, né, como Kardec deixa bem claro, são eles que nos acompanham a todo momento do nosso dia a dia. Eles sabem exatamente o que passa em nossos pensamentos, eles sabem as nossas intenções, eles sabem das nossas fraquezas, porque eles libertam do corpo físico, eles leem pensamento e percebem pensamento, como eles percebem vontade. Em cima disso, nós que a maioria das vezes, às vezes não vemos eles, em alguns. Aqueles que ainda veem ficam ainda temerosos, mas aqueles que não veem, mas percebem que tem alguma influência acontecendo. Sendo que essa relação na qual ocorre, diz lá Martins Peralva, que ela tem que se estabelecer uma palavra que chama-se, além da afinidade que na qual vai acontecer, aquela fluidade que na qual vai estabelecer uma relação e que vai nos levar a gente uma afinidade, né? Ligado à sintonia daquela forma de ver, de pensar. Então eles vão se aproximarem de nós, obviamente,
E nessa influência eles vão estudar e avaliar exatamente os pontos, como diz lá Jonaíno, os pontos nevrálgicos lá da nossa inferioridade, das nossas limitações. E é justamente ali que essa influência ora se instala. Então deu para perceber, companheiros, que essa influência ela só poderá ocorrer quando houver o canal da sintonia. Quer dizer que eles não vão se aproximar do Túlio e fabricar nenhuma vontade em cima do que eles querem, se eles não encontrarem no Túlio nenhum comportamento que se afinam a eles. Então é exatamente essa sintonia que leva a nós a essa influência do processo obsessivo. E nessa influência, chega ao ponto, às vezes, de ela mudar a sua característica de simples. Ela passa a você ficar subjugado ou fascinado, aonde você começa a perder a sua vontade, o seu discernimento, ele parece que não impera mais, e parece que tem alguém conduzindo o que querem sobre nós. E quando chega a esse nível, realmente é muito complicado. Porque é nessa relação de que se instalou, e eles começam a estabelecer exatamente um canal que eles dão o nome de afinidade, né? Nós somos afins, tanto para as ideias que a gente deseja, quanto para o vício, quanto para os exageros, quanto para os excessos, quanto para algumas artimanhas, né? Porque levando em consideração também que a gente não pode aqui esquecer que os espíritos óricos estão no plano espiritual, nos planos espirituais, eles nada mais nada menos foram homens que habitaram um corpo físico, que tiveram um comportamento e que oram quando ficam livres da matéria, dão entrada na espiritualidade, eles vão continuar sendo as mesmas criaturas que eram antes. Só que na qual eles precisam desse fluido animal para receber, para influenciar, para sediar, para criar armadilhas, né? E boa parte deles, né, como diz Joana de Anjos, são espíritos ignorantes pelo bem, mas são espíritos inteligentíssimos. Porque oram, eles articulam armadilhas que estrategicamente têm uma pitada de inteligência. Porém, eles conduzem essa inteligência de uma forma realmente não positiva. E quando traz confusão, né, ou instala cisânia, discórdia, confusão, você pode ter certeza, eles vão exatamente aonde é o nosso ponto nevrálgico, né? É aonde a nossa fragilidade, ainda como diz Joana de Anjos, né? Joana de Anjos, ela cita esse exemplo aqui nesse livro, ó. Ela dá exemplo desse ponto, aonde esse ponto das nossas fragilidades, onde a gente ainda tem espaço para o orgulho, para o personalismo, né? Onde a gente dá o espaço para o poder, né? E na qual a gente é dono das coisas, dono das pessoas, né? Como isso se torna um pouco patológico. E é justamente nessa, quando não temos aquela fragilidade para o vício, ou para a sexualidade, ou para a avareza, ou para qualquer forma de conduzir que venha ter conotação exagerada, né? Como isso vai se tornar esse tal tormento. Mas para a noite de hoje, a gente tem que pontuar como é que essa relação pode acontecer de nós encarnados para eles desencarnados. E aí que vai um ponto bastante interessante para a gente, deixa eu ajeitar aqui a câmera, para a gente refletir na noite de hoje.
De que forma, de que maneira, né, essa influência pode acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui que sábado nós estávamos no Luiz Amor e alguém nos ligou dizendo assim, Túlio, tem como vir 2 carros aqui porque tem que pegar umas doações e que papai desencarnou e a gente tem muita coisa, eu vou para fora do Rio e a gente tem muita coisa para doar para o centro espírita e a minha mãe sugeriu que nós dessemos, desde que antes dela morrer, que nós dessemos para o centro espírita. Então tá bom. Nós marcamos, ela pediu que fôssemos 2 carros, né? E lá nós estávamos lá pronto, né, para receber, que nós não sabíamos o que, como estava, de que maneira estavam, né? Sabemos que essa relação do desprendimento material é uma coisa muito delicada, né? E naquele momento que nós chegamos à residência dessa companheira, e a gente começou assim, botar as coisas na mala, surgiu uma outra filha dela, né, na qual eu também não conhecia, e ela começou a observar os objetos que estavam indo conforme eles tinham separados. E naquele momento, na hora que nós dávamos uma volta e botava na mala do carro as coisas, ela ia atrás de mim, olha só, ia atrás de mim observando. Eu estava achando aquilo estranho, né? Ela observando. E eu entendi que ali era uma situação delicada, era pertence da mãe dela, do pai dela, que tinha desencarnado. E a gente entende também isso, né? Mas o que mais me destacou naquele momento ali, que tem tudo a ver com o assunto da noite de hoje, era justamente a relação daquele objeto ligado ao pai dela, né? E à mãe dela. E houve um momento que ela fez isso assim, mas isso não pode ir, isso tem que voltar. No meu entendimento, tudo bem, volta, né? Eu pensando assim, foi um engano, né? Voltou. E daqui a pouco ela começou a observar o que já estava separado, o objeto, começou a discutir com a irmã, que ali haviam coisas que não tinham consentimento da parte dela doar, que tinha que ficar ali, porque aquilo pertencia ao pai dela, aquilo pertencia à lembrança do pai dela. Isso na minha frente, essa discussão. Agora vocês imaginam como é que eu fiquei. Eu não sabia se eu ficava, se eu fechava o olho, se eu tampava o ouvido, se eu respirava fundo, o que eu fazia naquele momento ali, porque eu fui chamado a pegar uma doação. Então eu fico pensando aqui, companheiros, dessa relação, desse processo que ora a gente influencia humanamente aos desencarnados. Quem nos garante que nesse momento que a gente tem que permitir, como diz, deixe enterrar, que os mortos sejam enterrados. Mas nós às vezes atormentamos tanto que estabelecemos ali uma relação de pensamento que ora ficamos, a gente não sabe qual a relação afetiva que ocorreu. Ali provavelmente a filha com o pai, mesmo que tivesse uma relação afetiva bem resolvida, mas ali haviam coisas que a gente poderia ajudá-los, se eles tivessem a devida compreensão, para que justamente ele despertasse do outro lado, e que na qual aqueles pertences não havia mais necessidade para ele. Mas quantas vezes nós estamos diante dessas situações e que ora os companheiros oram, desencarnam, mas essa relação da animosidade, da indiferença, às vezes ela se instala aqui em vida ainda. E justamente ainda em vida a gente às vezes não tem simpatia pelo outro, ou não gosta do outro, ou também o outro não gosta de nós, ou algum motivo fizemos, ou pensado ou não, ou também o outro fez algum motivo a nós, que tirou o nosso prazer, o nosso barato, né? E como a gente está lá naquele momento ali, um pensamento que fica conectado, aquele sentimento de não muito carinho, de muito afeto.
Aí essa mesma criatura, ora, ela parte. E quando ela parte, a gente pensa que o nosso pensamento muda. Que a nossa forma de pensar, quando não. Às vezes eu falamos assim, foi tarde. Já deveria ter ido há muito tempo essa criatura. É uma forma de falarmos aí de uma maneira muito ignorante da nossa maneira. Mas quando a gente faz isso, a gente estabelece ali naquele momento um canal que se chama-se sintonia vibracional, que na qual onde ele estiver, ele vai receber essa vibração nossa. Aí é o encarnado para o desencarnado. E obviamente, se ele estiver na sintonia, ele vai receber e vai devolver de acordo com o entendimento que ele possa ter ou não. Ele vai devolver. A questão toda é quando ele o devolve. E quando ele o devolve, ele estabelece ali, nós estabelecemos ali, nessa relação dessa obsessão, algo ali muito contundente, muito concreto, que acaba essa perturbação se instalando. Mas às vezes a mesma perturbação que na qual se instalou, ela foi conectada em algum momento, ora em vida, ora quando nós estamos ainda nas fileiras das experiências humanas, seja em que tarefa for, em que cargo tivermos, com quem tivermos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, ficar sempre atenção, que nós não vamos ficar para semente, companheiros. Eu vou contar aqui uma outra experiência para vocês, não sei se todos souberam, em maio nós perdemos o nosso irmão, né? Ele já estava diabético, ele desencarnou em casa, mas ele tinha uma relação de uma ex-companheira dele, que na qual não deram certo, por algum motivo não deu certo, e ele seguiu a vida dele, mas ela não seguiu a vida dela. Por algum motivo ela não seguiu e ele seguiu. Ele construiu uma nova família. Só que quando eu achei no direito de ligar para ela, né, para dar notícia a ela, em respeito também a ela, porque ela conviveu com ele 15 anos, gente. E para graça e surpresa minha, a resposta na qual eu obtive dela foi de uma forma assim tão contundente, tão forte, tão radical, né? Marcada também pela dor, pela decepção de uma relação que não vem ao caso aqui agora. Mas essa experiência trouxe para ela um sentimento que não ficou muito bem resolvido. E quando eu dei a notícia para ela do fato que ele já tinha falecido, duas coisas ela deixou bem claro para mim. Foi tarde, no enterro nem apareço. Aí eu fico pensando, né? Quantas dessas relações por aí ocorrem ou se apresentam e ninguém sabe a nossa hora que nem vai. E aí eu estava com meu outro irmão e o sobrinho, né? E ele não é espírita, ele falou assim, tio, você vai colocar o nome do meu pai na irradiação? Eu falei assim, vou, meu filho, vou sim. Vou porque também ele fez escolhas, como todo mundo faz. Mas eu também vou colocar o nome, entendeu? Da primeira mulher dele. Não é dela? O que é dela? Se ela ainda desejou ainda para o meu pai que ele fosse tarde. Eu falei, sim, meu filho. Só que agora ela deu entrada na espiritualidade, ela está livre do corpo físico. Ele está livre do corpo físico. Ela está ainda presa à matéria, ainda vivendo as experiências humanas. Mas o que se conecta um com o outro é o sentimento de cobrança, de raiva, de ira, de ódio, de decepção. E como isso, eu também preciso ajudá-la a ela também se desconectar disso. Obviamente, da minha parte, é colocar ela em vibração para a prece, porque são criaturas também sofridas. Então, eu estou pegando essa experiência aqui, né, muito concreta, para a gente verificar como que isso materialmente é possível de acontecer. Isso na relação humana,
para a relação espiritual. Ele agora está na espiritualidade e ela está aqui, vivendo a vida dela da maneira como ela escolheu, da maneira como ela quer, mas ainda aguardando, né, aquela falada, como diz Joana, a mágoa. E quando ela se instala, como ela deixa uma ferida e como ela vai estar sempre lembrando, como agora ela não pode ver, que nem médio ela é de vidência, mas ela pode sentir, porque a todo momento, hora ainda ligo para ela, perguntando como é que você está melhor, está precisando de alguma ajuda, né? E ela manifesta a todo momento, sabe, aquele sentimento de raiva, de ódio. Não quer saber nem que tem irmãos por parte de pais. Quer dizer, então, isso é uma obsessão que acabou se instalando ali do encarnado para desencarnado. E que na qual foi um sentimento. E que na qual desse entendimento ele foi instalado e que na qual foi instalado por uma relação que não foi bem entendida, que não foi bem conduzida por ambas as partes. Porque tem um detalhe no processo obsessivo. Nós não podemos esquecer disso. Como diz Joana de Ângeles. Se tem vítima, tem algoz. E se tem algoz, tem vítima. Ninguém é vitimizado do contexto, companheiros. Às vezes instalamos sentimento de vítima no outro. Essa animosidade desnecessária. Só que a gente não pode esquecer que quando darmos entrada na espiritualidade, tudo isso que eu sinto ou deixo de sentir, em grau potencial menor ou maior, ele vai continuar existindo. Só que agora é diferente. Ele está desencarnado, recebe a vibração, dependendo também como ele trabalhou também isso. Porque se ele estabelecer sintonia, ele vai captar toda a vibração desse miasma chamado mágoa e raiva, ódio, ira. E provavelmente esse mesmo miasma, que ora está instalado dentro dela, e que na qual ele pulveriza a todo momento, como diz o Jorge, ele pulveriza nas nossas emoções. E a todo momento, quando eu ligo para ela deixa bem claro que ela está péssima, que ela está muito mal, não consegue dormir direito, está em depressão, está isso, é aquilo. Aí eu fico perguntando, quantos de nós, às vezes, fazemos isso e nem se tocamos? Nem nos percebemos do malefício que a gente instala no outro. E aí, quando isso acontece em vida, nós não sabemos que um dos nós dois que vai primeiro. Aquele que for, estará possivelmente recebendo as mesmas vibrações que ora estava em vida. Se for um sentimento bom, ora ele vai dar continuidade a sentimento bom. Aquele sentimento que a gente assiste foi bem resolvido. Quando ele é mal resolvido e mal instalado, ele tende a tendência de instalar ali um processo de uma vibração de um encarnado para desencarnado. Porque ela mentalmente vai estar sempre lembrando dos momentos, das ocasiões, da criatura. Vai se anular na sua existência. E toda vez que se anular, vai estar sempre caracterizando que esse desafeto, essa infelicidade, o produto dela é quem foi. E aí eu pergunto, e como esse espírito que deu entrada na espiritualidade, num período de pandemia, que vê desencarnar com esse fator, que dia de passagem já foi um velório não muito agradável, que nem isso teve.
uma experiência extremamente dolorosa. Não podemos esquecer, nós estamos falando de criaturas que têm entendimento espírita. Nós não estamos livres disso. Mas nós espíritos somos mais fortalecidos, sim. Se não somos, deveríamos trabalhar para isso. E esse trabalho é cada um fazendo a sua parte. Se fortalecer, absorver mais o que a gente vai aprendendo, estudando e compreendendo. Porque na hora que estivermos diante das experiências, vamos partir do princípio, pela leitura humana, que nós não amamos todos. Alguns nós gostamos mais, outros gostamos menos. Nós temos uma certa simpatia, outros têm uma certa afinidade, e o outro nós somos totalmente opostos, não só na forma de pensar, mas não nos gostamos. Por algum motivo, não gostamos. A gente tem que começar então a trabalhar uma coisa, que a gente tem que respeitar o outro, mesmo não concordando ou não tendo morrendo de simpatia para com o outro. A palavra respeitar, ela tem aquele grau de entender que deixamos o outro fazer a escolha que ele quer, mesmo que não seja a escolha que nós queremos. Deixa o outro gostar, mesmo que ele não goste de quem a gente gostaria que ele amasse. São experiências que a gente tem que deixar. Porque quando a gente começa a interferir, e a gente tem um poder para fazer isso, a gente é danado. Nós fazemos isso constantemente, essas interferências humanas. Uns com poder persuasivo mais, outros menos. Outros ainda manipulando situações. E quando justamente isso acontece, se instala como hábito. E aí, quando desencarnarmos, não vai ser diferente essa mudança desse comportamento. Porque não vai ser com o desencarne que nós vamos mudar esse comportamento, nosso panorama espiritual e comportamental. Continuaremos mais a mesma criatura que éramos antes. Com as tendências, com o hábito, com os gostos, com algumas características que, ora, são plenamente positivas no olhar do outro, mas para o olhar do outro também extremamente negativa. Agora a questão toda, diante disso que a gente ora vibra, porque tem hora também que a gente, na relação, principalmente quando a gente está na relação grupal. A relação grupal é uma verdadeira laboratório de experiência. Porque quando nós estamos em grupo, na relação grupal, seja na tarefa, seja no empreendimento, seja num trabalho espiritual, ali é o verdadeiro laboratório da troca de experiência. Ninguém sabe mais. Podemos ter mais experiência do que o outro, que é natural. Que a experiência também foi algo que foi galgado. Mas a forma também de manifestar essa experiência, ela não pode ter uma conotação que eu sei tudo, vocês não sabem nada. É complicado isso. Muito complicado. Muito, 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 muito. A gente tem que entender que o outro tem algumas características que às vezes assim, eu não tenho essa característica para comigo. Mas ele é ele, você é você. Mas a gente quer interferir, a gente quer que o outro pense diferente. E às vezes a gente vê conduta, né? Que a gente fica pensando assim, será que é uma conduta de um espírita isso? A gente começa a vibrar, a questionar, a avaliar o outro, né? Porque da mesma forma também que o outro avalia a gente também avalia o outro, né? Tipo assim, isso não é possível uma atitude espírita. A gente começa aquele momento a instalar uma vibração de pensamento, porque a gente tem a tendência ou se afastar, porque eu não misturo. Olha a interferência já se instalando ali, de matéria para matéria. Nós vamos entender que é natural pensarmos diferente, agirmos diferente. Teremos pontos semelhantes, teremos pontos
semelhança de gosto, de hábitos, mas nós somos individualidade, companheiros. Não vamos esquecer disso. E que na qual ninguém aqui sabe a sua hora, o seu momento de partir. Faz necessário que nós construamos uma coisa, a relação de simpatia e de amizade. Porque isso já vai nos garantir, pelo menos, se puder dizer essa palavra, garantir, que quando por acaso formos, que vai ter alguém, pelo menos, vai vibrar por nós positivamente, vai orar por nós, vai torcer para a gente despertar o mais breve possível. Agora, se for o contrário, como é que nós vamos contar? Só com o nosso anjo da guarda? Ele estará lá. Só com aqueles espíritos familiares, e que na qual também pode ser espírito familiar também, que já foi até na sua frente. Mas por algum motivo você também não teve nenhuma relação de sintonia com ele, porque você não gostou dele, ou ele não gostou de você, ou tiveram alguma animosidade que aqui em vida ocorreu. E toda vez que eu lembro dele, como diz a minha cunhada, ela lembra ele com muita raiva. É a história da troca, da substituição pelo afeto. É horrível isso, eu fico imaginando, horrível. Como também ele deve ter a sua parcela também de ter levantado uma falsa expectativa e na qual não correspondeu. E aí agora, nesse momento, ele foi e ela fica. Mas como é que está o sentimento dela nesse momento? Como é que está teu coração nesse momento para aqueles que foram e que por algum motivo você lembra deles, mas você não tem muito sentimento de fraternidade? Para você é indiferente. Naquele sentido assim, foi porque estava na hora de ir. Menos um. Nós não somos menos um nem mais um. Nós somos individualidade, estaremos nesse momento habitando momento, planilha de momento diferente, plano físico ou plano espiritual. Mas nós continuaremos conectados. E essa tal conexão, como diz Joana de Anjos, ela não anula porque ela é pensamento com vontade e comportamento. Estamos conectados. Se for fraterno e positivo, ótimo. Mas se não for, mas alguém está me perguntando assim, Túlio, e se por acaso eu me arrependi e me arrependi tarde? Gostaria que essa pessoa que foi, ela despertasse o mais breve possível e fosse feliz. Mesmo que ela não me tenha feito feliz. Então faça a sua parte, eu entendo. Mude esse panorama mental. Vive para essa pessoa. Mesmo que você saiba ou resiste um sentimento totalmente avesso. Mas não se conecta com essa vibração, porque essa vibração vai facultar um outro sentimento que não perdão, é o ódio, a ira, a raiva, a culpa. Ora eu vou me culpar e vou culpar o outro porque eu não fui feliz, porque ele não me fez feliz. Então se ele foi, vai com Deus. Nessa história que vai com Deus, não. Deus levou ele na hora que teve que levar. Não estou me dizendo com isso aqui, em nenhum momento, que alguém aí é o vitimizado do contexto. Não. Todos os dois foram comprometidos e se comprometeram, todos os dois. A vítima e o algoz e a vítima. Só que os dois, ao se conectarem por essa vibração não muito bem resolvida, bem feliz, ela irradia, como diz Joana de Anjos, se nós soubéssemos a dimensão da nossa vibração, do nosso pensamento, nós destruiríamos com fração de segundos o que a gente quisesse.
como também instalaríamos no outro aquele sentimento que ora também o outro estiver sintonizado com o Túlio, porque na hora que eu também vibro cobrando, ele se defende dizendo que ele não tem nada a ver com isso. E na qual é todo comprometido porque ele está ligado a uma coisa, com a sua consciência. Joana de Anjos, novamente nesse livro, ela diz uma coisa fabulosa. Chegará um momento, nós damos entrada na espiritualidade. Uma coisa que a gente vai ter que estar prestando conta é a nossa consciência com a vontade de Deus. Ninguém mais. Aí, exatamente nesse momento, será avaliado inúmeras questões. Qual foi o grau da intencionalidade? Qual foi o grau de conhecimento que tivemos? Qual foi o grau de fator educativo que tivemos? Qual foi o fator familiar que tivemos que facultou, contribuiu ou piorou? Tantos fatores vão ser analisados e avaliados e que a gente precisa não dar tanto trabalho assim para a espiritualidade. E sim, darmos continuidade à nossa trajetória na qual nós temos que fazê-la. É dar continuidade à vida. Não aquela vida daquela relação que carrega com o outro e que na qual você acorrenta o outro, você escraviza o outro, você diz que o outro é seu ou é tua. Como a gente diz para os nossos pertences, ninguém pode mexer porque isso é meu. Como a gente ainda é inferior, companheiros, muito ainda. A gente ainda precisa trabalhar muito isso ainda. Porém, com essa pandemia toda, com essas experiências que agora estamos passando, toda a humanidade, como está nos facultando a gente reaprender, rever os nossos conceitos, a nossa forma de lidar com as coisas, com as pessoas, com aquela forma a gente conduzir o nosso pensamento, principalmente ele. Principalmente quando nós estivermos de momento de decisão grupal. Tem aquele ditado, né? Entre estar com a razão e estar em paz. Qual é a sua escolha melhor? Quer estar com a razão, mas não quer estar em paz? Uma escolha sua. Mas se quer estar em paz, mesmo que o outro esteja dotado de razão, tem que ser assim porque eu quero, tem que ser dessa maneira como eu desejo. E a paz ali nem faz espaço dela, a paz. E aí, companheiros, a gente fica assim, nessa reflexão de estar com a razão e a gente estar em paz. A gente vai se conectando que o estar em paz hoje, ele é um momento de saúde mental. É um momento de saúde espiritual, eu estar em paz. Você está em paz com a sua consciência. Mesmo que o outro ainda não aceitou a sua forma de pensar. E por que o outro tem que aceitar a maneira sua de pensar? Por quê? Você também aceita? Você também cede? Ou só quer que os outros cedam? Que os outros se modifiquem? E um outro fator que a gente tem que começar a entender nessa interferência humana, que quando a gente interferir muito humanamente, quando desencarnado, esse comportamento vai continuar existindo. E por que a gente tem que mudar o outro? Será mesmo que a gente muda o outro? Não mudamos. Ninguém muda ninguém. Ninguém faz o... A gente pode facultar ao outro, possibilitar ao outro, dele pensar em alternativas. Mas aí o outro dará o direito dele refletir. É muito daquela relação de, sabe, de
aconselhar e orientar. Você é ótimo orientador, você é ótimo aconselhador. Se você é um bom aconselhador, que todo mundo elege você, pode observar quantas vezes nesse teu conselho que você dá para o outro, você interfere com a tua vontade, com o teu roteiro de vida. Todos andam e caminham igual a você, porque você caminhou e deu certo. Agora, quando você dá a ferramenta para o outro, no mecanismo da orientação, você até pode vivenciar com o outro a experiência do outro, mas também você faculta o outro, além de ele experimentar, ele também avaliar as consequências, dele medir se aquilo ali é melhor ou não é melhor para ele. Porque na hora que dermos entrada na espiritualidade, se na qual esse hábito que eu tenho de um bom conselhador, ele vai continuar tão firme, tão concreto, que você vai ficar se perguntando assim, quantas oportunidades eu deixei de outro não pensar, porque eu pensava por ele. Eu manifestava minha vontade por ele, porque ele tinha que ser como eu queria. E como com isso você estabelece uma relação de corrente emocional, como diz Joana de Anjos, porque você instalou a corrente no tornozelo emocional do pé dele e ele com você. E como é que ele vai despertar do outro lado? Como é que ele vai ter que caminhar? Porque ele vai ter que caminhar. Ele pode até estacionar, mas ele vai ter algum momento, ele vai ter que despertar para caminhar. Quando eu digo caminhar, ele vai ter que se programar e se preparar para o momento oportuno retornar numa outra experiência. Só que essa outra experiência, se na qual não foi bem resolvido, provavelmente ou possivelmente, alguém estará muito próximo ao outro, ainda conduzindo ou cobrando ou influenciando aquilo que ele recebeu. Então a gente, na verdade, tem que ter essa compreensão espírita doutrinária para saber exatamente aquilo que eu ando construindo de relação de pensamento para com o outro. E para nós aí, o povo de Santa Cruz, do Grêmio, como é que estamos a nossa relação para com o outro de forma grupal? Como é que nós estamos estabelecendo essas relações, ora familiares, ora afetivas? É uma reflexão para a gente pensar. Ela serve para todos nós analisarmos. E a gente não pode correr disso. Porque eu posso ser um formador de opinião, como todo mundo também o é. Se nós tivermos ainda o grau de conhecimento naquilo que fazemos muito bem, podemos até ser um formador de opinião. Mas nós não podemos interferir nas escolhas, na vontade do outro. Muito cuidado com isso. Principalmente, companheiros, quando a gente faz o atendimento fraterno na casa espírita. Que as pessoas dizem para nós, a tal falada pergunta, o que eu devo fazer para ser feliz? Forte isso, né? Muito forte. Quem somos nós com poder e mãos para dizer isso para o outro? Como fosse o grau da cartilha da receita. E felicidade não é cartilha de bolo. Não é. E nunca foi. Mas nós, com o nosso poder de conhecimento, de influenciação, porque a gente quer ser muito carismático, acabamos de falar para o outro o que foi conduzido para o nosso roteiro da nossa vida, como um conselho, não como uma orientação.
E aí se estabeleceu o problema. Porque o outro vai fazer exatamente o que foi apresentado pela sua proposta. E quantas vezes nós fazemos isso e nem nos percebemos? A gente nem se tocou. E eu digo para vocês que a gente teve que aprender com essa companheira. Eu estou aqui até a falar dela. Mas é uma criatura boníssima também. Mas é sofrida. Porque ela, no investimento do amor, ela achou que ele deveria amar, mas ela não se amava. Complicado. E agora ele foi. E eu digo para vocês, como ele é todo dia, todo momento, tem colocado o nome dele na irradiação e o nome dela. Para que ele, ao despertar, ele reflita e avalie o que ele plantou. Mas para com ela, que ela também possa se desconectar desse sentimento. E foi culpa, raiva, ódio, e etc, etc, etc. E o que tem ligação com um com o outro é a tal fala da conexão. E vai uma pergunta para nós aqui fecharmos na noite de hoje. Estamos conectados com o que e com quem? A nossa conexão, que ora fazemos com as pessoas, com a vida das pessoas, a gente já tem se percebido que conexão é essa? Porque cuidado com essa conexão. Ela poderá ser levada a uma palavra chamando-se comprometimento com a vida emocional do outro, com a vida afetiva do outro, com a vida de felicidade do outro, com a vida empreendedora do outro. E aí a gente vai ter que responder por isso. Porque a gente, às vezes, estava muito dotado de boas intenções. Só que a gente não parou para avaliar na delicadeza dessa boa intenção. Não demos espaço para o raciocínio, nós não demos espaço para o discernimento. E a gente só vai perceber isso quando essa desconexão, porque ela não vai se quebrar, ela só vai se esticar. Porque quebrar, ela só vai acontecer no dia. Alguém diz assim, a minha vontade vai ter que imperar. Não dá mais. Eu não posso me permitir ficar doente com isso. Nessa tal conexão. E quantas conexões do mal estão ocorrendo aí fora? Não são poucas, companheiros. Não são poucas. Pessoas se comprometendo com vidas. Pessoas se comprometendo com grupamentos. E olha o comprometimento aí dessa tal conexão. A gente está vendo aí através do meio político, social, econômico, partidário. Tudo tem um ponto comum, é comportamental. Só que aí tem aquele ditado que Jesus nos disse: será dado conta ou cobrado conta para quem foi dado conta. De acordo com o grau de conhecimento que mais se adquirir, mais comprometimento teremos com a nossa consciência e com a divindade. Eu fico por aqui, desejando a todos do Grêmio muita paz. E que a gente possa ter, como sempre, doutrina espírita.
não no nosso coração, mas que ela possa fazer parte da nossa identidade espiritual. Porque nesses momentos que ora estamos passando, se nós não tivéssemos acesso a ela, ou ela fizesse parte do nosso roteiro íntimo, não sei se nós conseguiríamos viver. Mas a gente tem que encontrar forças em saber de uma coisa: nós não estamos sozinhos. Isso Jesus deixou bem claro para todos nós. Isso que é o lenitivo da resiliência. Seja a experiência que cada um esteja passando, mas que os bons espíritos possam sempre nos proteger e que a nossa ignorância ela possa ser, ao longo do tempo, ser trabalhada. Primeiramente, eu detectar ela e eu controlando ela, para que ela não tenha espaço dentro do meu coração, dentro da minha razão. A todos do Grêmio, uma instituição assim que eu acho que se eu não fosse do Luiz Amor, eu vou confessar aqui a vocês, eu trabalharia nessa casa. Por ter um carinho muito grande por esses missionários da luz. Mas eu estou conectado numa casa na qual a minha identidade espiritual está amarrada ali. Mas que ela pode também trazer para todos luz e amor em nossos corações. É que eu transmito para todos dessa instituição e a todos os nossos ouvintes na noite de hoje. E nós vamos assim, encerrando o trabalho. E nesse momento nós vamos assim, mais uma vez, levar os nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai Criador, ao Senhor da vida. E nessa hora nós vamos pedir muito que Papai do Céu lhe abençoe a todos nós, em especial e em particular, a todos os nossos governantes, seja ele na esfera onde estiverem, que transmitam a cada criatura o discernimento, a sensatez, mas acima de tudo a bondade. E que Ismael possa intuir no momento de decisão a cada criatura dessa, para que nós, brasileiros dessa terra, possamos dar continuidade à nossa existência. Ora difícil, mas com brandura acima de tudo. Fique conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Bom, companheiros, fico por aqui. Um abraço fraterno a todos. Eu agora vou jantar uma panqueca, que eu estou com uma fome. Um abraço a toda a diretoria desta casa. A todos. Não vou citar nomes de ninguém para não esquecer. Que os mensageiros missionários da luz iluminem vocês.
beijo.